Em um mundo de animais antropomórficos, Betty LaBlack é a única humana que se tem conhecimento. Na jornada em busca de respostas sobre sua identidade, Belly é avisada por um homem-fera que essa é a última missão dele. Um dia antes, nos entornos do Lago Chaser, os habitantes viam uma grande agitação na água e se aglomeravam ao redor para descobrir o que estava acontecendo. Um cidadão acredita que o rio tenha subido, fazendo a correnteza trazer uma semente do mar, que agora está florescendo e espalhando veneno, tentando transformar a água doce em salgada. Inclusive, alguns touros já foram atingidos por essa condição, por isso os ratos decidiram pedir ajuda a um nômade, só que esse nômade enviou uma garota no lugar dele, o que gerou certa desconfiança na população, porque essa garota é conhecida por ter sido expulsa da cidade parque por causar problemas. Fora isso, ela costuma atrair todos os olhares por onde quer que passe, afinal, as pessoas nunca viram alguém daquela raça antes. Assim que a enviada pisa no meio da multidão, todos observam a humana de cima a baixo em busca de algum pelo, algum chifre ou alguma orelha animalesca que pudesse dizer de onde esse ser veio, mas quanto mais olhavam para ela, mais confusos ficavam quanto sua origem. Estando acostumada com esse tipo de recepção, Betty LaBlack se apresenta como a enviada pelo mestre Cian LaBlack. O rato ancião, responsável pelo pedido de ajuda, toma a frente da situação e se auto-intitula guardião da torre da roda do clima. Logo ele aponta para o centro do Lago Chaser, onde, segundo ele, uma criatura de braços firmes como tronco de árvores e com o corpo imune a espadas e lanças, sopra tinta venenosa pela boca. O mestre de Belly tinha dito que provavelmente é uma Negroni, mas pela distância é impossível ter certeza. Seja como for, a garota planeja se aproximar para saber, até porque carne de flor é sua comida favorita. Ao dizer isso, Belly podia escutar os habitantes chamando ela de fera selvagem. Não se importando com os insultos, ela põe sua bolsa pesada no chão e tira parte da roupa para ficar o mais leve possível. Então desliza pela água de uma forma que toda a multidão entra em choque. Ao se aproximar da criatura, ela é agarrada por um dos tentáculos e puxada para baixo do lago. Pouco tempo depois, o tentáculo que tinha agarrado ela é arrancado pela mesma e jogado na superfície, mas o trabalho ainda não tinha sido feito. A Negroni, ao sofrer a perda de um dos membros, percebe que esse não é um desafio qualquer e emerge das profundezas da água, mostrando sua enorme estatura. Diante disso, Betty saca sua espada e a pressão no ar causada pelo manuseio é tão firme que vibra o corpo da usuária, ao ponto de fincar os pés dela no chão de madeira. A fera ataca com sua força brutal, e Belly tem dificuldades em se esquivar dos golpes, que além de poderosos, são extremamente velozes. Por essa razão, ela manda sua espada Hundin cantar. O comando evoca uma energia rosada do equipamento com um formato semelhante a pétalas. Obcecada, Betty LaBlack beija Hunding. Após o canto da espada, os movimentos da portadora se tornam mais leves e assertivos, e os cortes eram fatais para a escama enrijecida da Negroni, que antes não podia ser atravessada. Agora, Belly fatiava cada tentáculo como um machado afiado que corta a lenha. Ao ultrapassar os primeiros obstáculos, a guerreira ganha acesso ao tronco do monstro, e com uma destreza inimaginável, em apenas um movimento ela aplica 3 rasgos na região do pescoço do inimigo, que urra em agonia com todo aquele sangue jorrando e avermelhando a água. Junto do grave ferimento, o cheiro de água salgada emerge até as narinas de Belly, e logo os profundos cortes no corpo da Negroni estouram e provocam uma chuva venenosa. Com isso, os habitantes do lago correm para salvar os alimentos do sal, enquanto a bela e temida criatura agarra a humana com seu último tentáculo. Betty LaBlack questiona o motivo da Negroni ter vindo até ali, e ela responde com lágrimas nos olhos que só queria voltar para o mar, sua casa. Infelizmente, ela não poderá mais cumprir seu desejo, e tudo o que resta é espalhar as sementes do seu corpo antes da sua morte se concretizar. Diante disso, Betty pede perdão e corta o tentáculo que segurava ela. O movimento gera a queda da garota, que com o peso ganho no ar, finca sua espada pela última vez na criatura perdida. Apesar da devastação causada pelo embate, o rato ancião promete enviar a recompensa para a humana assim que possível, e ela pede para levar uma semente e um tentáculo da Negroni para casa, porque como tinha dito, ama carne de flor. Mais uma vez, os animais em volta ficam chocados com o comportamento bestial daquela espécie, mas o guardião da torre da roda do clima não se opõe ao desejo da heroína. Mais tarde, no caminho de volta, Belly lamenta que os habitantes do Lago Chaser vão destruir todas as sementes da Negroni, por isso joga que ela salvou em um rio, porque talvez um dia ela precise lutar na região para onde a correnteza carregará a semente. Finalmente em casa, Belly saúda seu mestre, Cian, que tentava acender a fogueira usando o atrito de 2 objetos, sendo que seria muito mais simples usar magia. De certa forma, se irrita um pouco a aprendiz, assim como o fato do mestre ter enviado ela para derrotar a Negroni, ao invés de ter ido pessoalmente salvar a região sem causar nenhum estrago. Para não azedar o clima e nem a comida, Belly joga o tentáculo em cima da mesa e mostra pro Homem-Fera, que elogia o corpo limpo da aluna. No entanto, ele percebe que é possível afiar ainda mais a lâmina, fora despejar toda a sua concentração em um só golpe, algo que Belly ainda não sabe fazer. De toda forma, ele acredita que comer o cadáver do derrotado é uma forma de honrar os mortos, ainda que uma Negroni não seja feita apenas de carne, mas também de um couro resistente, material que Belly planeja usar para fabricar calçados. Enquanto comia, Cian colocava molhos diferentes no prato, fazendo a garota reclamar que ele tá estragando o sabor, mas ele enxerga o contrário disso, porque essa mistura causa uma explosão de sentimentos. Já que o líder é tão sentimental, a pupila pede para
para ele mesmo cozinhar da próxima vez, mas é ignorada completamente. No fim da refeição, Betty questiona o motivo da Negroni ter saído do mar, uma vez que ela expressou desejo em voltar antes da morte. Cian acredita que ela estivesse tentando cumprir seu propósito como flor, sua simples missão de espalhar sementes que não são apenas flores. Afinal, toda a matéria desse mundo se mistura a todas as outras. Nada se cria, tudo se transforma. Após a janta, a garota recolhe as vasilhas da mesa enquanto o mestre traga um cachimbo que emana sua magia. Triste com o que viveu mais cedo, Betty lamenta que os habitantes do lago tenham ficado com medo dela. Por isso ela queria que Cian tivesse ido em seu lugar. O mestre não acha que teria o que ensinar a uma planta, portanto não teria função como Enola, que é de instruir os outros. De toda forma, Betty se mostra ansiosa para partir desse lugar, porque quer prosseguir sua busca por seres da sua espécie. Mas o Homem-Fera salienta que nunca viu nenhum ser humano dentro da sua longa jornada de vida. Betty acredita que nesse ritmo, o exército do vazio insaciável deve levar ele embora mais cedo ou mais tarde. Segundo seu mestre, esses são seres que não conseguem mais desfrutarem do mundo, e Betty enxerga que será seu fim caso seja pega por eles. Até hoje, ela nunca teve o privilégio de se sentir pertencente ao mundo, porque nunca viu um semelhante seu, ao passo que as outras raças veem ela com desprezo, o que é cruel. Curiosamente, o mestre Cian identifica certa nostalgia no discurso da pupila, um amor platônico pela cidade natal, o desejo pela utopia ou a dolorosa incapacidade de amar a si mesmo e o lugar onde se está. A nostalgia sentida pelo que nunca se viveu é uma ardência por autoconhecimento. Betty pede uma forma de curar essa nostalgia, então Cian aconselha que ela faça uma jornada para a terra de Sword, o país da espada. Por mais que lá não exista ninguém da raça dela, talvez possa encontrar um mundo verdadeiramente seu, mas primeiro ela precisa ir para a cidade parque para cumprir os desafios e se tornar nômade. Pouco depois, após sair do banho, a pupila refletia sobre as palavras do mestre, que dizia que viajar é colocar sua existência em jogo, um jogo onde ninguém pode ajudar a garota, nem mesmo o seu Enola, porque ninguém, por mais próximo que seja, é Betty LeBlanc. Pensando nisso, a garota sabe que um dia sua vida ao lado do professor acabará, e isso será apenas o começo. Acima de tudo, a ideia de um mundo a que ela pertence atrai sua vontade de uma forma inexplicável. Nesse meio tempo, Hunding brilha como a noite, e o mais breve toque da sua usuária carrega Betty para fragmentos da memória da sua infância, quando os seres antropomórficos eram ainda mais cruéis com a criança. Alguns até diziam que ela nasceu de uma pedra, e as crianças fera infernizavam a vida dela pelo simples fato de ser diferente e possuir uma força fora do comum. Nessa lembrança distorcida, Betty abraçava um casal que pensava ser seus pais, mas os dois apresentavam orelhas animalescas. Transtornada, ela correu em meio ao azul cristalino da noite em direção a um castelo, onde percorreu os mais longos caminhos daquele labirinto de rocha e ferro. Em meio à sua andança, ela encontra em um depósito sujo uma espada acorrentada como se fosse uma prisioneira, e vê nela um amigo. Ao tocar a arma, Betty sente pela primeira vez o calor daquela energia rosada em suas mãos, algo que acompanharia até então sua vida. Sem pensar duas vezes, ela rouba Hunding do castelo e foge por entre os guardas até alcançar uma lua que desperta o desejo de Hunding em perfurar o mundo. Um dos guardas para a criança que, uma vez que não quis soltar a espada, foi presa junto a ela em uma das celas do castelo. Ao acordar ao lado de Hunding, Betty LeBlanc estava abraçada com a única amiga que a entende nesse mundo. Assim que amanhece, a humana espanta os ratos que foram entregar a recompensa na porta do mestre Cian. Dessa vez, ela decide não culpar ninguém pela sua solidão. Com o dinheiro em mãos, Cian comenta que a alimentação não será problema por um tempo, mas sua aluna não quer saber disso. Convicta, ela afirma que vai até parque se tornar nômade. Com isso, o mestre pede que ela traga sua espada para que ele ensine a última lição para a jovem. Segundo Cian, não há como se tornar um nômade sem receber uma maldição. Dependendo da vida que a carrega, essa maldição pode apresentar muitas formas, e será a primeira provação da jornada de Betty, que será atormentada por isso enquanto segue seu caminho. Essas maldições são passadas por meio do sangue nômade. Portanto, o mestre corta seu dedo, com Betty repetindo o gesto em seguida. Sendo assim, os dois tocam as feridas e o mestre pergunta o intuito da jornada da aprendiz. Ela expressa seu desejo em conhecer suas raízes, conhecer pessoas como ela e finalmente se conectar a esse mundo. Dito isso, o procedimento termina. Então Cian aconselha Betty a aceitar essa maldição, sempre na esperança que um dia ela se torne uma bênção. Conforme falava, o rosto do Homem-Fera se distorcia numa expressão mágica, e Betty percebe que ele está desaparecendo. Cian conta que não é mais necessário na vida da aprendiz, e que dessa forma ela não descobrirá seu motivo secreto. Por último, ele deseja que Betty LeBlanc visite lugares que ele nunca conseguiu visitar. De certa forma, Betty se sente traída pelo mestre ao ver ele se dissipar na sua frente, e desconta sua frustração ao afirmar que ele tá brincando com sua mente. Por outro lado, esse é o papel de Cian como Enola, e cumprir esse propósito é a razão da sua existência em si. Naquele tempo sombrio, numa cela suja e esquecida, Betty foi avisada pelo Cian que os pais dela não virão buscar a garota, porque ele será o responsável por ela de agora em diante, e ensinará a criança a usar a espada que ela insiste em não largar. Hunding carrega consigo o feitiço Edewon, cujo verdadeiro significado é utopia. No final de tudo, Betty afirma que ama Cian, então ela usa Hunding para atacar seu mestre e cumprir seu propósito. Em suas origens, Betty nasceu de uma dessas pedras, como se
fossem ovos feitos de uma rocha púrpura. Refletindo sobre quem é, a garota presume que sua terra natal é o céu e acha isso uma grande piada de mau gosto. Uma humana com raízes no alto, como se não pudesse alcançar a si própria. Ao mesmo tempo, um homem observa a garota em seu sono com um relógio mágico na mão. Quando o cordão da garota brilha, ela acorda em meio à floresta quartzo, onde o Okrock já tá azul. Apesar de fazer muito tempo que Betty não vem a esse lugar, ela não sente falta alguma. De repente, uma rabitia criança puxa a roupa dela. Então a garota, após o susto, oferece um pouco do seu chá pro coelho, porque encontrar um ser dessa espécie pelo caminho é sinal de boa sorte. De toda forma, ela não considera uma boa ideia andar com esse animal por aí, por isso deixa sua caneca com ele e se despede. Após uma longa caminhada, Betty LeBlanc chega na cidade Park, na terra de Stuart. Conforme se aproximava da população, ela passava por aquilo no qual sempre teve que lidar durante toda a sua vida, o preconceito de todos aqueles seres antropomorfos. Caminhando entre o Boulevard Under West, Betty tem uma boa impressão da beleza e movimentação da cidade, e com um sorriso no rosto ela decide tirar a barriga da miséria. Dentro da taberna, o mesmo esquema de sempre ocorria, com os homens feras se referindo à humana como a sem traço. O atendente do bar, apesar de não ser preconceituoso como a maioria, achava que a humana era uma sereia do castelo que tinha se perdido por ali. Na opinião de Betty, talvez fosse até melhor, porque até onde consta, não importa de onde ela vem, sempre a olha com desdém. Deixando isso de lado, ela pede algo para comer, além de um chá gelado de flores. Ciente da aflição da mocinha estrangeira, o atendente avisa que todos ali seguem a lei do tema, onde cada indivíduo nasce destinado a ser bom ou mal. Caso a garota não siga essa ordem, pode acabar morta. Betty acha que tá sendo zombada, por isso exige que não seja chamada de mocinha, e diz qual é o seu nome. Então o homem fera se desculpa e se apresenta como Regis, dono do Amareto. Em seguida ele pergunta o que a visitante sabe sobre a terra de Stuart. Então Betty conta que aprendeu que a cidade Park é dividida entre os top dogs do bem e os underdogs do mal, sendo que os do bem vivem dentro do castelo e os maus fora. Dito isso, Betty chega onde Regis queria chegar. A lei do tema não se sustenta sem essa divisão, e ninguém desafia esse equilíbrio e sai ileso. Por isso ele aconselha a humana a descobrir o quanto antes de que lado está. Ainda assim, ela afirma que não precisa passar por esse processo, afinal, em breve estará deixando o país para se tornar nômade, e foi para esse propósito que ela veio até Park. O homem fera acredita que Deus jamais permitirá isso, e uma vez que a garota é do interior, ele explica que não é o rei do castelo quem de fato governa esse país, e sim Deus. Nesse instante, uma forte dor de cabeça atinge a humana, e as imagens distorcidas do seu mestre vêm até sua mente. Regis pergunta o que houve, e ela explica que teve visões de Deus ex-machina, mas não sabe bem o que significa isso, porque ouviu sobre essa história de um idiota sem coração há muito tempo atrás. No entanto, essas visões revelam para a humana que ela matou alguém, mas não explicam quem e por quê. No meio disso, para surpresa da LeBlanc, o Rapitia de mais cedo é jogado para dentro da taberna por ter causado problemas demais a alguns moradores da cidade. Regis pergunta o que os rapazes pretendem fazer com essa criança, então um deles explica que o pirralho desapareceu no ar e roeu a espada dele, e deu muito trabalho para alcançar o coelho. Dito isso, LeBlanc presume que são solistas do mal. Sem demorar, os homens fera desembainham suas espadas e afirmam que vão comer filé de Rapitia hoje, ainda mais porque matar um ser desses pode deixar eles famosos na região, e beber o sangue dele tornará suas espadas imbatíveis. Porém, antes que o pior acontecesse, LeBlanc arremessa o banco onde estava sentada para derrubar o solista mais espertinho e saca Rondin. Como se fosse Cian, ela afirma que se você não consegue diferenciar ser mal de fazer o mal, você não merece uma espada. Diante disso, os solistas atacam a garota e apesar dela conseguir lidar facilmente com eles, alguma magia impede que ela revide, fazendo ela se lembrar de quando Xian colocou a maldição nela. Por último, o solista tenta atacar o Rapitia. Então, quando LeBlanc ia interferir, Regis se mete no meio e diz que todo mundo já entendeu quanto ela é forte e habilidosa, e que agora já deu. Além do mais, ele observa que as espadas desses homens feras jamais irão crescer de novo. Pelo contrário, só vão murchar, porque esse é um caminho sem volta. Do lado de fora da taberna, solistas top dogs do bem se reuniam, fazendo Regis perguntar pra garota se ela possui uma dog tag, que é uma licença pra lutar. Obviamente ela não tinha, então o dono do bar manda ela correr dali o quanto antes, porque ela entrou numa enrascada sem ter licença e eles não vão deixar isso barato. Sendo assim, vendo que o coelho fugiu, LeBlanc deixa algumas moedas para pagar o que consumiu e se entrega para as autoridades. Sendo levada por uma tartaruga gigante que possui uma cela em seu casco, ela é levada até o castelo e comenta com Rondin que elas estão voltando para dentro da cidade depois de tanto tempo. Como era muito pequena, LeBlanc não se lembra de nada desse lugar, além de ter achado sua espada. Sendo jogada em uma sala dentro do castelo, LeBlanc ouve de um representante que a investigação do caso dela ocorrerá quando a vela ao lado se apagar. Até lá, a humana ficará presa. Pensando na infância, ela recorda que ficou presa num quarto bem parecido com esse, e justo agora ela não pode cortar nada por conta da sua maldição. Seja como for, ela sabe que essa é sua primeira aprovação, e esteve de acordo quando isso vem à tona. Seu Enola foi muito claro quanto a isso, e por essa razão, resta apenas aceitar seu destino. Daquela vez, ela esperou até que alguém surgisse para tirar ela da prisão, mas de alguma forma ela não se lembra quem é. O rosto do responsável fica distorcido por magia e não é
possível reconhecer. O problema é que ela não é mais uma criança e ninguém virá buscar ela, e olhar para a porta não fará ela abrir mais rápido. Por outro lado, Ronde tem esse poder, e é com ela que LeBlanc ganha acesso à sua própria liberdade. Feito isso, ela pede pro responsável pelas celas chamar para ela um solista chamado Gaff, e em pânico, só resta a pequena criatura atender ao pedido. Voltando ao Amaret, um garoto pergunta a Raj se alguém quebrou a espada dele, e ele explica que a dele já murchou há muito tempo. Na verdade, foram as de alguns solistas que levaram uma surra e estão se recuperando no quarto de hóspedes. Ao dizer isso, o velho se vira e percebe que estava conversando com Adonis, alguém que ele não via há tempos e não imaginava encontrar por ali. Adonis pede para conversar com os solistas, então Raj aproveita para perguntar se o garoto foi ver sua família, mas ele deixa claro que não pretende fazer isso. Assim que o sujeito sobe as escadas, gritos surgem do lado de fora alertando sobre a chegada do exército do vazio insaciável. Segundo Raj, provavelmente eles sentiram o cheiro da sua própria espécie, por isso acredita que alguém da cidade Park vai se juntar a esse exército hoje, alguém que não consegue mais aproveitar as coisas da vida. Enquanto isso, LeBlanc é recebida por Gaff Shandy, após ele ter arranjado a absolvição da humana, porque foi um pedido pessoal da Xian que ele cuidasse da aprendiz dele. Ainda por cima, ele entrega para ela uma dog tag e pede para ela gravar seu feitiço pessoal nela. LeBlanc pergunta por que um solista de elite faria isso tudo só para ajudar seu mestre, e ele pergunta de volta se por acaso a humana guardou algum rancor do Enola. Ela responde que não, ainda mais porque ele fez com que ela esquecesse absolutamente tudo sobre ele, mas ainda assim, ela recusa a dog tag porque vai se tornar nômade. Gaff ressalta que a garota não pode começar sua jornada antes de firmar um contrato com o rei, por isso vai ter que cumprir um período como solista nessa terra. Falando nisso, Belly lamenta que tenha sido amaldiçoada, porque isso afetou sua espada e agora ela não pode cortar nada, sendo que Rundinger é capaz de atravessar qualquer coisa com sua lâmina, seja uma mera flor ou o homem mais forte das tribos mais remotas. Em resposta, Gaff acha preocupante a humana mencionar flores e humanos como se não tivesse uma diferença entre eles. Para ele, isso sim é uma maldição. Acostumado a ouvir o quanto é bestial, LeBlanc ironiza levemente a fala do companheiro e ressalta que sua espada é como uma luva quando ela toca as coisas, e que o atrito contra a lâmina de Ronde tem sempre o mesmo peso, como se não houvesse distinção entre qualquer material. De toda forma, levando em consideração que Ronde foi afetada, Gaff afirma que a dog tag será muito útil na viagem e pode ajudar a resolver o mistério da maldição. Por isso, LeBlanc dá o braço a torcer e aceita o presente. Como quem não quer nada, novamente o coelho aparece roendo alguma coisa ao lado da humana, então ela acha que ele veio agradecer por ter sido salvo, fazendo Gaff entender quem causou toda essa confusão. De todo jeito, ele acha uma honra que Belly tinha uma Rapitia acompanhando ela como visitante. Logo os dois se despedem e o Homem-Fera avisa que vai marcar uma audiência da garota com o rei. Ao sair pro quintal, ela ouve uma canção dos músicos da agricultura e sente uma enorme nostalgia, porque costumava praticar muito seu instrumento, por mais que sua música nunca tenha feito nada crescer. Então Gaff pergunta se Belly vai visitar os pais, e ela responde com tristeza que ainda não pode ver eles. Mais tarde, como o solista de elite arranjou esse lugar pra garota humana ficar, ela aproveita para tomar um banho de luxo com o Rabitia. Na banheira, ela descobre que ele é macho e pergunta pra onde ele estava querendo ir afinal. Como o animal é incapaz de falar, ela dá apenas um abraço nele. Perto da audiência, Gaff vê a dog tag com a inscrição de LeBlanc, que significa incomum, e comenta com a garota que o primeiro a registrar esse nome foi Shan. De repente, ela escuta uma voz dizendo que como Mashworth Musikerin, Belly deve entreter Deus para completar o direito do contrato, porque o rei carrega a vontade de Deus, e as portas da jornada só se abrirão na presença da realeza. Logo, LeBlanc é levada para a sala do trono, e a voz explica que o público da justiça consiste em 3 salões que formam o brasão da terra de Schwartz: o salão de dança, a sala do trono e a arena das espadas. Diante dela é revelado Yggdrasil, o deus árvore espada, uma espada cancerosa que vem crescendo desde a aurora da história. O rei sacerdotisa reside com Deus e possui as duas faces, top dog e underdog, porque o mundo revela sua dupla natureza através da forma do rei. Enquanto o rei Halhide se manifesta e dá as boas-vindas à visitante, LeBlanc nota que durante todo esse tempo, a árvore jamais olhou para ela, ao contrário do rei. Por isso ela desembaia Rondin e aponta na direção da árvore, mas nada muda. Ao fazer isso, LeBlanc provoca o burburinho do público da justiça. Então Gaff anuncia que uma aluna de um Enola renomado, Shan LeBlanc, deseja participar do ritual dos contratos para se tornar nômade e encontrar suas raízes, porque se encontra sozinha nesse mundo. Dito isso, o rei concede a chance dela firmar um contrato e pede para a visitante cantar o nome do seu instrumento. Então LeBlanc ergue a sua espada e anuncia a obra de Drum, o famoso compositor de espadas, Rondin. Halhide afirma que as habilidades da visitante como Schwartz Musikerin serão testadas através de um duelo contra um dos 4 campeões, Kill Royal, aquele que teve sua espada estilhaçada pela humana. Longe dali onde rondam os espectros do exército do vazio insaciável, Xian encontra uma mulher chamada Drum dentro de uma tenda, e ela confessa que encontrar o Enola por ali era a última coisa que esperava. Aliás, ela comenta que o filhote dele finalmente saiu do ninho. Quanto a isso, o mestre responde que Belly cortou seu braço e que ele sobreviveu por pouco. Por algum motivo, seu corpo escapou
tentou, mas sua espada não teve a mesma sorte. Sendo assim, o Homem-Fera gostaria que Dran consertasse sua arma, porque como foi ela que a criou, seria a única capaz de fazer isso. Mudando de assunto, Dran acha graça no fato do Enola ainda fumar ilusões. Depois, ela pergunta sobre Gaff Sand e quer saber se ele descobriu como são feitas as cinzas sagradas. Shan conta que Gaff já cresceu e será o próximo príncipe real, mas que não sabe como produzir as cinzas, embora Belly LeBlanc tenha ido ao castelo para descobrir o segredo. Ela é a resposta para as preces que eles fizeram, herdeira dos ensinamentos de Shan e portadora de uma espada forjada por Dran. Junto da orientação dada pelo Enola, ela poderá atingir lugares que eles jamais sonharam. Dito isso, Dran ressalta que eles precisarão de alguém cético ao bom senso, como o exército do vazio. Dessa forma, os princípios dessa terra serão colocados à prova, incluindo o deus Ex-Machina. Um dia depois, Belly se apresenta ao rei Howlhide diante do seu adversário, Cur Royal, um dos solistas fiscais do ritual dos contratos. Cur não imaginava ter sua revanche nessas circunstâncias, mas se agarra à oportunidade. LeBlanc se lembra de ter quebrado a lâmina dele. Por mais que não se imagine perdendo para alguém, essa maldição que recebeu vai impedir que ela corte qualquer coisa, o que pode acabar com suas chances de vitória. Erguendo uma nova espada, o Centauro conta que usou as sementes da sua lâmina quebrada para construir uma nova, chamada Livid. Segundo ele, ter sua espada quebrada o deixou mais forte, e não o contrário. Por isso, ele agradece a LeBlanc e deposita tudo o que ele representa nesse duelo. Dito isso, LeBlanc desembainha Hunding, que esbanja seu poder rosado de pétalas voadoras. Enquanto isso, em uma parte isolada da plateia, Adonis acompanha o embate, e Gaff se surpreende ao ver o garoto ali, porque imaginava que ele odiava as Schwerth Music tocadas para entreter Deus. Na verdade, Adonis veio para ver a aprendiz de Shan, conhecida como a Pequenina. Com Hunding nas mãos, Belly LeBlanc sente que pode superar qualquer desafio. Ao beijar a lâmina, o feitiço de Erebron se manifesta, então a humana avança contra o Centauro e os dois iniciam a batalha. A energia que irradia de Lived, a espada de Kyr, dá a sensação de ameaça, mas a garota mantém sua passada calmamente. Na verdade, ela dá risada enquanto duela contra Kyr, como se estivesse sentindo prazer naquilo. O Centauro arremessa o feitiço da sua espada na humana, mas ela esquiva e contra-ataca velozmente, acertando a costela do inimigo. O público imagina que a luta terminou, porque ninguém poderia levantar após um golpe certeiro desse. Porém, a maldição de Hunding não permite que ela rasgue o oponente no meio. Ao provocar a ira de Cur Royal, LeBlanc tenta achar na mente alguma forma de vencer. Tomado pela raiva, o solista aplica um golpe tão poderoso que as mãos de LeBlanc sangram à medida que ela bloqueia com sua arma. Ainda assim, ela controla a situação, gira para acumular impulso e acerta em cheio a Lived, isolando a arma do adversário. Sem chance de vitória e tomado novamente pela humilhação, Cur Royal se ajoelha perante todos e clama pelo seu próprio fim. Seja como for, LeBlanc não pode cortar a cabeça do derrotado, por isso precisa selar sua vitória de outra forma. Ao se dirigir a Lived, ela corta a lâmina no meio, provocando pavor absoluto no solista, que solta um grito tão doloroso quanto o pior golpe sofrido. Indignada, a plateia questiona a honra e senso de reverência da humana, por isso exigem, em coro, que ela sofra a punição do martelo do medo. Sem baixar a cabeça perante o público, LeBlanc grita que essa é sua forma de lutar, e quem se colocar contra que desça até a arena e resolva pessoalmente com ela. LeBlanc não apenas diz isso, mas solta uma gargalhada ao final do desafio. Cur Royal assume que a glória é da vencedora, e Yggdrasil, o deus Árvore Espada, usa sua manifestação física para anunciar que Belly LeBlanc superou sua aprovação no ritual dos contratos. Passada a raiva, o Centauro reconhece a força da oponente e se retira. Arrogante, LeBlanc reafirma sua própria força com todas as palavras. Por fim, Rei Howlhide recebe a humana como solista e pede que ela honre o brasão dessa terra ao tocar 3 obras de Schwerth Music para acalmar Deus. Entretanto, apenas isso não será o bastante, porque LeBlanc também deve encontrar o acaso, um termo que a garota não entende o sentido. O rei orienta que ela observe a maldição da qual foi encarregada. Ao fazer isso, LeBlanc receberá uma bênção. Após o discurso do rei sacerdotisa, a vencedora é tratada pelos curandeiros ao lado de Gaff, através das cinzas sagradas. Uma das feridas de LeBlanc é curada instantaneamente, o que assusta ela. Gaff explica a propriedade daquele elemento de regeneração, e pessoalmente aplica mais cinzas na mão da humana, que passa a acreditar que até a dor parece mentir em Park. Enquanto trata a jovem, Gaff se mostra orgulhoso pela vitória, apesar dela se questionar quanto ao método que encontrou para terminar seus duelos. Afinal, a espada de um indivíduo representa a extensão do seu corpo, como se fosse praticamente tudo que a pessoa é. Certamente, essa atitude coloca LeBlanc num isolamento ainda pior perante a opinião pública, mas ela sente que não tem escolha, levando em conta que sua maldição impede que Hunding rasgue a carne dos seus rivais. Enquanto isso, Howlhide recebe um Homem-Fera e questiona se ele pretende sacrificar a garota pelos seus desejos egoístas, como uma forma de buscar vingança contra Yggdrasil, o deus que o prendeu com uma maldição. Tendo sido um sacerdote nascido na realeza, esse Homem-Fera escapou de Deus quando se tornou Enola, e ao se tornar Nômade, escapou do reino. Tendo isso em mente, as duas faces de Deus, Top Dog e Underdog, questionam o que o sujeito ganhou no fim da sua jornada rebelde. Sem obter resposta, Underdog alega que esse indivíduo veio em busca de destruir Deus, enquanto o Underdog crê que a garota de bom senso irá longe, dando coesão à diferença entre as duas
duas faces da moeda, o rei Halhad decreta que o Homem-Fera seja libertado para viver como um dos mortos, porque assim ele estará seguro da perseguição de Deus, tendo em vista que ninguém tem interesse em perseguir um morto. Sendo decretada a decisão, a máscara de Sean LeBlanc se despedaça e cai no chão, e o Enola se retira sem dirigir uma palavra a Yggdrasil. Top Dog e Underdog dão adeus ao jovem irmão. Com a chegada da noite, Barry descansa do intenso duelo no qual se envolveu na Arena das Espadas. Ao seu lado, como sempre, o Rabbit arroia o que tiver na frente que o agrade. Com seus dentes de coelho, ele mastiga Stendarwaisen, a pedra filosofal. Ao sentir um sabor estranho e curiosamente bom, o animal ganha uma forma quase humana. Mostrando sua falta de paciência, ele acha burrice deixar um elemento importante como esse deixado à mostra na mesa como um pote de biscoitos. Seja como for, ele abre a janela do quarto e envia suas fórmulas para espalhar a notícia que deseja. Sem demorar, ele acha o que buscava e se teleporta. Nesse meio tempo, os solistas derrotados por LeBlanc tinham recebido as cinzas sagradas das mãos de Adonis, porque assim eles poderiam trazer suas espadas de volta à vida. Apesar da promessa tentadora, um deles alerta que sentiu algo de estranho no discurso do homem, que citou algo sobre testar o mal em nós. Por outro lado, seu colega não quer nem saber, ele só quer ter sua espada de volta para se vingar da Sem Traço. E uma forma de começar isso é usando o item que roubou do Rabbit para atrair os dois e matar dois coelhos numa paulada só. De repente, o literal coelho surge afirmando que basta uma conta de cabeça para exterminar todos esses solistas. Com uma magia ilusória, o Rabbit faz os inimigos pensarem que estão em chamas. Enquanto isso, ele pega seu relógio de volta e deseja bons pesadelos aos Underdogs. Antes de partir, ele vê uma iguaria da terra de Schwert e leva junto. Do lado de fora, pela cantoria dos monstros, o coelho presume que esses espectros do vazio estejam se divertindo, mas não pretende se envolver nisso, porque sua amada garota de bom senso não seria vítima de sonhos do purgatório tão facilmente. No dia seguinte, totalmente recuperada dos ferimentos da batalha, LeBlanc recebe a notícia que os solistas do mal atacarão o Boulevard Under East a qualquer momento, e a região onde os pais dela moram será o foco do ataque. Revoltada, LeBlanc questiona por que Gaff não contou isso antes, mas isso iria contra a lei do tema, que define que os envolvidos devem ser apenas aqueles escolhidos pela invocação divina, numa seleção que está prestes a começar no castelo. Sem saco para esperar, LeBlanc recolhe o Ronjing para partir, mas antes pergunta o que acontece se ela não for convocada para essa defesa. Gaff informa que ela terá que pagar o peso da sua espada em moedas de ouro, e rindo do fato que isso levaria ela à falência, LeBlanc se despede e vai embora, provocando um sorriso genuíno no Homem-Fera. Ao chegar no foco do ataque, ela caminha entre os destroços da guerra até ser avisada que os moradores foram levados pelos invasores. Ela dispara para o exterior do portão, imaginando que isso seja uma disputa pelos músicos agricultores, porque os atacantes não possuem meios eficazes de desenvolver sua agricultura, então para eles é uma questão de vida ou morte ter os músicos em mãos. Mais à frente, ela confirma sua dedução ao ver o povo da Boulevard Under East encarcerado nas prisões móveis. Sem pensar duas vezes, LeBlanc saca Ronjing e derruba os soldados que vê pela frente. Vendo seus homens caindo um a um, o líder da invasão conjura um círculo mágico embaixo da humana, mas o feitiço é quebrado por Ronjing. Aproveitando a distração que seus soldados causavam na oponente, o líder foge com sucesso, ao passo que as tropas de Park finalmente chegam. Curiosamente, LeBlanc consegue cortar o casco da prisão, libertando os prisioneiros. Dentre os detentos, os pais da humana esbanjam felicidade ao ver a filha após tanto tempo. Alegre no mesmo nível, a garota observa o quanto os dois envelheceram. Nesse instante, uma pequena garota fera abraça os pais de LeBlanc, que também são os pais dela. Num misto de emoções diante da irmã que jamais conheceu, a humana pergunta o nome da pequena, que se chama Belém, cujo significado é literalmente a irmã mais nova de Barry. Então, feliz por ter retribuído a criação que teve, LeBlanc anuncia para os pais que vai se tornar nômade. Voltando para casa à noite, ela percebe que perdeu seu colar durante a batalha, mas resolve deixar isso pra lá. Enquanto isso, uma das invasores mostra o cordão roubado da humana. De repente, o coelho surge na frente deles para pedir um favor. Em seguida, ele volta à cidade e se apresenta para LeBlanc como Kiridel e convida ela para uma caminhada, surpreendendo a humana por já saber o nome dela. O coelho agradece por ela ter cuidado do outro coelho, Kiridenaten, uma vez que os Rabitias são todos da mesma família, de onde eles vêm. Então eles chegam na porta do On The Rocks, um lugar onde os nômades se juntam. LeBlanc se sente estranhamente em casa, ao passo que Kiri pede uma música pra Andorinha do bar, que é uma trovadora viajante que canta pra ganhar a vida. A humana não entende o motivo de reproduzir uma canção sem o intuito de conseguir algo, como os agricultores. Dito isso, Kiri apresenta pra ela a forma mais genuína da arte, provocando emoções guardadas em LeBlanc, que nem ela sabia que existiam. Diante da melodia que evocava o poder da dor e redenção que todos nós atravessamos em nossas vidas, Belly chora ao pensar nos pais. Kiri repete uma frase que a Andorinha cantou, que a maldição algum dia se torne uma bênção. Pela ironia do destino, a Andorinha não pode falar a menos que esteja cantando, e essa é sua maldição. No entanto, no breve momento em que entoava sua bela voz, a artista contava uma história sobre a pequenina, e esse curto período foi o bastante para ensinar Belly que seus pais tiraram seu nome dessa música porque pequenina é o que Belly significa. Da mesma forma como Shanti
preto, Lablack quer dizer incomum. De certa forma, parecia que essas pessoas previram o destino da sua cria. Tomada por fortes sentimentos, a jovem aperta os olhos com as mãos e perde a partida de Kira Ideal, que deixa o colar da garota em cima da mesa. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!